eu acho que já nasci com eles, porque a minha mãe, desde que eu me lembro, tem horta, tem pomares e, portanto, lembro-me desde miúda de ajudar lá em casa nas atividades agrícolas, desde plantar batatas, semear batatas, peço desculpa, semear batatas, apanhar ervilhas, enfim, tudo. E, portanto, acho que já nasci no campo. Apesar de viver agora na cidade e ter feito um percurso pessoal diferente, não é? Era genético, acho eu. E a Sandra gosta de fazer isto, porque a Sandra tem uma outra profissão, na verdade, e isto acaba por ser um complemento. Exatamente. Portanto, a Sandra gosta mesmo disto e escolheu, nomeadamente, figos. E falou uma curiosidade muito importante para nós, não é verdade? Que nós temos aqui dois tipos de figueiras, não é verdade? Uma que produz a lampa preta, certo? Correto. Que é esta aqui, esta grandona, e que estão aqui a ver já os frutos, que já estão a ser cobiçados pelos técnicos daqui da Curiaques TV. Mas depois tem outra que é o pingo de mel. Pingo de mel, será exatamente. Aqui. Que é esta pequenina que está aqui a crescer. E a curiosidade é que a lampa preta, acho que é só Portugal que... Ou é o pingo não, de mel? os figos lampos há mais variedades, não é só a lampa preta, há mais variedades. Okay. Os figos lampos só Portugal é que consegue produzir, ou seja, ou melhor, nesta altura do ano, portanto, junho, julho, só Portugal é que consegue produzir figos. Isso. A lampa preta é uma das variedades, isso, é verdade. Uma das variedades que nós conseguimos produzir, há outras. O pingo de mel é o que nós chamamos um figo vindimo e, portanto, os figos vindimos produzem-se a partir de agosto, setembro e, nessa altura, temos Espanha a produzir, temos a Turquia a produzir, temos muitos países no mundo a produzir. Qual é que é o seu preferido? Gosto muito dos dois. É? Gosto muito dos dois. E a vantagem é que assim conseguimos estar sempre a consumir figos desde julho até ao final de outubro, que é uma maravilha. Sim. Pelo menos para quem gosta muito de figos como eu. Eu também gosto. E converti-me há pouco tempo, tenho a dizer isso. Foi sensivelmente um ano, porque eu não comia figos. Era só por capricho. Okay. Depois que eu provei a sério, um fresquinho, eu adorei. Comi logo 3 ou 4 logo a seguir. Para mim tinha que ser condição, tinha que ser uma cultura que eu gostasse do resultado. Sandra, o que é que nos pode falar sobre a agricultura sustentável no dia-a-dia de hoje? Eu diria que cada vez mais é a forma correta de olhar para a agricultura. Ou seja, a população mundial está a crescer e, portanto, é preciso alimentar todas as pessoas. Se nós não tivermos em atenção os princípios da agricultura sustentável, podemos continuar a conseguir produzir a quantidade de alimentos necessária, mas vamos pôr em causa o nosso ambiente e o nosso planeta. E pondo em causa o nosso planeta, pomos em causa a nossa subsistência, naturalmente. Portanto, a agricultura sustentável é fundamental e cada agricultor hoje em dia, e isso já se nota muito, está presente na maioria dos agricultores, sim. O cuidado na utilização dos pesticidas, de maneira a não utilizar em excesso e ter a certeza que não deixa uma pegada ecológica grave, que não contamina o subsolo, que não contamina as águas e por aí fora. Portanto, a agricultura sustentável é a única forma que nós, enquanto seres humanos, temos de manter quer a nossa alimentação, quer a nossa existência, porque precisamos do nosso planeta. Sim, e é também controlar os excessos, não é verdade? Porque sustentável é no sentido de, ok, nós precisamos de produzir e para consumir, mas não serem exageros. E ultimamente, é produzir o que sobrar, claro, deita-se fora e tudo isso o sustentável em todos os sentidos, nos vários pilares. Tem que ser sustentável a nível económico, tem que ser sustentável em termos ambientais e tem que ser sustentável para a nossa existência, não é? Pronto, portanto, sim, claramente. Sim. E, Sandra, como é que podemos colocar isso em prática? Todas as pessoas que estão a assistir, na verdade, e que têm assim as suas pequenas, são microagricultores como a Sara, por exemplo. Como é que podemos colocar esses pontos em prática cada vez mais? Bem, esse é um ponto importante. Se cada um tiver a sua pequena produção, estamos logo no primeiro princípio da sustentabilidade, que é evitar percorrer longas distâncias e consumir onde é produzido. Ok? É o primeiro princípio, não é? Um dos primeiros princípios. No caso dos figos propriamente ditos, ainda por cima é muito fácil, não é? Eu tenho aqui este exemplo que trouxe. Esta figueira que já se vê aqui em formação resulta de uma estaca, ou seja, de um ramo de figueira pequenino, com 15, 20 centímetros, que foi colocado na terra, curiosamente, dia 21 de março, portanto, no dia em que começou a primavera, e já podemos ver como ela está a rebentar. Portanto, o único cuidado, no caso das figueiras, que é preciso ter, é que tem que se apanhar a tal estaca, portanto, a tal ramo da figueira, tem que ser apanhado em dezembro, janeiro, quando estamos no inverno ainda,
tem que ser guardada no frigorífico. Parece estranho, mas sim, no frigorífico. Na gaveta de baixo, para não ter excesso de frio, onde guardamos os legumes. E depois, no final de fevereiro, início de março, é só colocar na terra. Muito sol, manter úmido, sem excesso de água, e temos aqui o resultado final de uma figueira que foi colocada desta forma, precisamente desta forma, em março deste ano. E porquê que vocês voltaram para os figos? Primeira condição, como eu disse há bocadinho, é porque eu tinha que gostar. E eu gosto muito de figos, sempre gostei. Em segundo lugar, porque como tenho outra profissão, procurei uma variedade que cumprisse 2 requisitos. O primeiro, naturalmente, que fosse adaptado à região, e Santarém tem características para figos. E, em segundo lugar, que fosse uma variedade que eu não precisasse dedicar muito tempo de maneira a conseguir manter as 2 atividades. E, portanto, por enquanto está a resultar. Uau. Espetacular. Sandra, mencionando, isto, atenção, só uma curiosidade, isto vai crescer depois, tem que passar por um vaso maior com o tempo, claro. E depois ir podando à medida do tamanho que vocês desejam. Para ficar assim nesta maravilha que Exatamente. temos aqui. E fica muito bonita. Mas, Sandra, há bocadinho você mencionou que ter cuidado com os agricultores que já têm mais essa noção. De, por exemplo, não usar tantos pesticidas, não é verdade? E coisas que possam ser prejudiciais e deixar até uma pegada ecológica elevada. Certo. Mas como é que então, no âmbito de agricultura sustentável, podemos combater as pragas? Atenção, uma coisa é a agricultura sustentável, outra coisa é a agricultura biológica. A agricultura biológica é uma alternativa agrícola em que, de facto, há uma limitação grande na utilização de alguns pesticidas, herbicidas e outros produtos que têm que ser todos naturais, não podemos ter produtos químicos. E, portanto, aí existe alguma dificuldade e existem mecanismos próprios para o fazer. Um deles, por exemplo, é recorrer ao que se chama os auxiliares, por exemplo, joaninhas. Todas as produções biológicas, de uma forma geral, têm áreas envolvente com plantas naturais, locais, nativas, de maneira a garantir que há vários insetos que se chamam auxiliares, porque ajudam nesse sentido. As joaninhas são uns deles que comem, por exemplo, piolhos, que é uma das pragas que existem em muita fruta, e as joaninhas são um dos grandes exércitos que combatem ao serviço da agricultura biológica. Espetacular, a gente não sabia disso da joaninha. Ainda há pouco tempo encontrei uma joaninha lá no meu quarto. Ela devia estar mantenha. Para proteger, vou deixá-la até lá. Ponha na rua e mantenha. Ia ter lá um piolho qualquer, então a joaninha já estava lá para o... Mas, então, há que distinguir isso da agricultura biológica da agricultura e sustentável, não é verdade? A agricultura sustentável não tem que obrigatoriamente ser agricultura biológica, mas tem que cumprir todos os requisitos que acabámos de falar, de maneira a que, de facto, se mantenha uma pegada ecológica o mais baixa possível. Já falámos, e o desperdício alimentar é uma delas, ou seja, também faz parte da agricultura sustentável usar ao máximo tudo o que é produzido. Pode não ser para venda direta, pode ser com transformação, e no caso dos figos, por exemplo, podemos ter as compotas. Tem surgido muitos artigos de transformação. Sim. Podemos ter compotas, podemos ter figos em calda, podemos ter... Ou seja, quanto menos alimentos que nós produzimos com os recursos existentes nós conseguirmos utilizar e valorizar, melhor, mais sustentável será. Para quem tem uma horta em casa, seja num terraço, seja numa varanda, como é que elas podem plantar as árvores? Desta forma que eu acabei de dizer. Portanto, em dezembro, janeiro, tem que encontrar uma figueira, que em Portugal não há poucas, há muitas espalhadas por aí. Cortam um ramo da figueira e guardam-no, embrulhado, há bocadinho não referi isto, embrulhado num saco de plástico que não permita que a luz e o frio queimem o ramo da figueira. Mantém-se até ao final de fevereiro e início de março. Nessa altura, retira-se o ramo, corta-se de maneira a ter uma estaca com mais ou menos 15 a 20 centímetros e coloca-se na terra num sítio com bastante sol e vai-se mantendo sempre uma boa umidade, sem excesso, para que as raízes se formem e cresça a figueira. Precisa de sol direto? Precisa de sol direto. A figueira é uma árvore que precisa mesmo de muito sol. Boa. Vai apontando, boa. vai apontando. Sim. Até porque ela não tem uma figueira. Ela vai precisar. Eu vou-lhe oferecer uma figueira, assim ela já está a apontar. Eu ofereço-lhe esta que já está meio caminho andado. Maravilha. Nos fins de semana estou a cuidar da minha plantação e já é relativamente grande. De facto, eu chego a segunda-feira como se tivesse estado uma semana de férias.
A varanda é mais pequenina, mas quando nós estamos a trabalhar com as plantas, nós focamos muito naquilo que estamos a fazer. É verdade. É E, das portanto, poucas alturas em que eu não penso em mais nada. Isso ajuda Porque a a gente desligar. pensa, temos de ter cuidado, porque vamos cortar aquela que não está muito boa, temos de ter cuidado para não estragar a outra, para não mascar a outra folha. E, portanto, Muito focamos giro. tanto naquilo que estamos a fazer que desligamos Pois é. dos problemas que temos. Sim, espetacular. Muito bom. Então, o que é que, para uma pessoa que queira começar, está a assistir o Manhãs de TV e diz, ok, eu vou participar nesta aventura que a Sandra está a mencionar. Qual seriam os primeiros passos que a pessoa, se calhar, tem a tomar? Que planta, assim, umas sementes que... Começar pelos hortícolas, que são os mais fáceis, não é? Sim, Os talvez. hortícolas. Mais fáceis em dois sentidos. Primeiro, porque não precisam de tanta atenção em termos de cuidados, e depois porque é mais rápida a produção. O tempo entre colocar a semente e ter resultados é depois muito vai mais ganhando rápido. gosto e vai aumentando. Claro, é isso Exatamente. mesmo. Não é? A figueira, como vimos, ela chegou aqui, já está aqui há 2 meses e meio, até chegar a uma como esta, estamos só há cerca de 3 anos. Ok. Portanto, demora algum tempo, é preciso alguma resiliência. Os hortícolas têm a vantagem de serem mais rápidos a produzir. E nesse aspecto, alfaces e tomates são aqueles que eu normalmente recomendo que se comece. As alfaces são muito rápidas a aparecer e, portanto, vê-se o resultado rapidamente. Os tomates também são bastante rápidos, crescem com muito tamanho, ficam altos e, portanto, têm um certo impacto e as pessoas ficam com orgulho naquilo que estão a ver. Mas há mais, as courgettes, por exemplo. Vou fazer uma salada. Onde é que tu fazes? Eu vou ali à varanda Exatamente. e saco ali os tomates daquele tem. Exatamente, exatamente. As courgettes também. É uma planta que cresce direita sempre na mesma posição e, portanto, vai dando vários níveis, chamemos assim, vários andares. Portanto, também é uma planta que é fácil. Eu diria que estes 3 são aqueles, se calhar, mais fáceis para começar. Pronto, então já tem aqui a dica da Sandra, né? O conselho da Sandra. Vá começando depois assim devagarinho, com estes aqui mais simples de começar e depois, à medida que vai tomando o gosto e a prática, não é verdade? Então vá avançando. E até que pode chegar a um ponto em que você tem assim uma árvore destas, uma figueira destas assim lá em casa. Apetece-me ir lá fora comer um figo. Vai à varanda e está ali sentadinho a comer os figos que você teve a cuidar, já viu? Espetacular. Isso. E a nível de adubos, que cuidados é que temos que ter, não é verdade? Não é cuidados, mas que adubos é que recomendam para assim, uma cultura sustentável? De uma forma geral, o principal nutriente que é preciso dar às plantas, e se tivermos em casa, é azoto. Mas se conseguirmos comprar, e matéria orgânica, são os 2 componentes mais importantes. De uma forma geral, as pessoas têm facilidade de acesso, principalmente à matéria orgânica, vende-se em vários centros hortícolas e de plantas, que é o composto, ou seja, o composto é resultante de matéria orgânica já composta. Já decomposta, exatamente. Já preparada, e portanto, não é? sim, portanto é um fertilizante muito muito bom e praticamente todas as gamas que se encontram portanto, nos centros de viveiristas têm esse tipo de... Mas tem que ter, é essencial, não é? Volta e não volta, a certas alturas tem que... Sim, tem que ter. Também, quem tiver um bocadinho de jardim pode fazer a sua própria compostagem em casa. Ou seja, com os restos de comida que têm em casa, os restos de preparar a sopa, as saladas, por aí fora, podem pôr no compostor e ao fim de 6 a 7 meses têm um composto extraordinariamente útil para colocar nas plantas. E cumprem o outro princípio da sustentabilidade, que é a redução dos resíduos, que é extraordinariamente importante. Sim. Isso. Nós temos pessoas no Manhãs de TV que são fãs de sustentabilidade e tudo que seja menos prejudicial para o meio ambiente possível. Nós até tivemos aqui uns convidados que falaram da agricultura biodinâmica, lembras-te? Portanto, nós gostamos desses temas e o pessoal lá em casa também gosta, portanto... É que assim torna-se mesmo circular. Exato. Que é, consumiram as frutas e os legumes, reduzem os resíduos que produzem porque vão pôr no seu compostor e estes próprios resíduos, depois de serem composto, voltam a ser transformados em plantas e em alimentação. Portanto, é perfeito. A Sandra há pouco falou que não está sozinha neste projeto, não é? Certo. Que vocês são vários. E qual é o vosso objetivo neste momento? Objetivos que tenha assim mais para o futuro? O nosso grande objetivo é colocar o figo nacional, nomeadamente o figo da região ali de Torres Novas, no mundo.